Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós faremos a correção na nossa matriz 16 de redação, poemas e poesias. Então acompanhe com a sua professora. Nós temos aí, poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos, com rimas, repetição de sons e estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza e estética retratada pelo poeta em forma de palavras. No sentido figurado, a poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza e que desperta o sentimento quando a pessoa lê. O poema é um gênero textual relacionado com os gêneros literários. É impossível separar o poema da literatura e da arte, que tem a palavra como matéria-prima. Na literatura não há compromisso com a objetividade. A palavra pode ser lapidada, dissecada, subvertida e, de acordo com as vontades de quem escreve o poema, para em atingir seu principal fim, que é impressionar o leitor e nele despertar diferentes sensações. O poema se trata por ser uma construção que se difere daquela que convencionalmente costumamos encontrar em um texto ou em prosa, ou seja, caracterizada pelo início, meio e fim através dos parágrafos. A poesia é escrita em versos. Verso é cada linha da poesia. Quando temos um conjunto de versos, nós chamamos de estrofe. As origens literárias da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada, por isso a preocupação com a estética e com a rima. Então vamos ver uma poesia visual. Poesia visual é aquela que dá um impacto. Ela é diferente das outras poesias. Então, como que a gente tem que ler? De dentro para fora. Então, vamos lá? O mundo roda, roda, roda. O tempo passa, passa. As coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Bem diferente, né? Determine, segundo a poesia visual, o que roda, roda. O que roda, roda é o mundo. Depois, o que passa, passa. O que passa, passa é o tempo. Depois, o que muda, muda. O que muda na poesia visual são as coisas. Na poesia, o autor fala de figuras geométricas. Cite seu caderno, as figuras geométricas são citadas por ele. Ele cita os círculos, os retângulos e os quadrados. Muito bem. Na poesia, o autor lembra um sólido geométrico. Você consegue encontrá-lo na poesia? Ele está aqui, ó, cilindros. Olha que legal. Muito bom. Depois, leia o outro poema. Então, vamos ver de Manuel Bandeira. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que da sua distância para a minha companhia não baixava aquela estrela? Porque tão alto luzia, e ouvia na sombra funda responder que sim fazia para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. Ele era apaixonado pela estrela, né? E ele queria que a estrela viesse para fazer companhia para ele. Só que as estrelas não saíam do céu, né? Então ela dizia que ela não podia, porque era para dar uma esperança para ele. Quando o dia dele acabasse, ele ficava triste, né? Mas aí a estrela ela não ia ter condições, né, de voltar durante o dia, ela só voltaria à noite. Nós está parecendo aquela lenda, lembra que a índiazinha apaixonava pela lua? É igual o Manuel Bandeira, que é apaixonado pela estrela. Sabemos que a poesia é escrita em verso. Explique o que são versos de uma poesia. Verso é cada linha que é escrita na poesia. Pode ser uma linha com muitas palavras, como pode ser uma linha com poucas palavras. Cada linha do poema é chamado de verso. E quando nós temos um conjunto de versos, ó, um debaixo do outro, juntinho, tem um espaço maior entre um conjunto e outro, nós dizemos que aqui nós temos uma estrofe, que é um conjunto de versos. Esse espaço maior aqui, ó, entre a quantidade de linhas e a outra,
é que separam uma estrofe da outra. Então, aqui nós temos cada linha, que se chama verso, e temos um conjunto de versos que se chama estrofe. Muito bem. A poesia não é escrita em parágrafos, ela é escrita em versos. Determine como é chamado o conjunto de versos escrito numa poesia. Acabei de falar, são chamados de estrofe. Agora, você vai contar quantos versos e quantas estrofes. Então, vamos contar quantos versos, quantas linhas foram usadas para escrever essa poesia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 versos. E quantas estrofes? Quantos conjuntos? 1 ao espaço maior aqui, 2 ao espaço maior aqui, 3 ao outro espaço maior aqui, 4. Então, 1, 2, 3, 4 estrofes. Muito bem. O autor da poesia parece desejar a companhia da estrela, mas ouve ela responder para ele o motivo de não lhe fazer a companhia. Qual é o motivo que ela respondeu? Ela fala aqui no final, ó, para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia, do dia da estrela. Então, ela vai dar uma esperança que ela vai voltar à noite. Na sua opinião, seria possível a estrela fazer companhia para o autor? O que você acha? Só se for em pensamento, né? Num desenho. Mas se a estrela do céu, ela não vai fazer companhia. Tanto que quando chega a noite, o céu está estrelado, você vai saber qual é a estrela que você tinha visto na noite anterior? Fica um pouco mais complicado, não fica? O nosso amiguinho está querendo escrever uma poesia e deu asas à imaginação. Você vai escrever no seu caderno alguns títulos, né, alguns temas que ele pode escrever a poesia. Então, você vai pensar, tá, no seu caderno, 2 temas que ele poderia utilizar para escrever a poesia, que tivesse assunto para poder falar. Então, você vai pensar direitinho e vai escrever 2 temas bem bacanas que o autor, né, o poeta, poderia escrever a poesia. E vai anotar no seu caderno. Tá ok, meu lindo? Não deixe de fazer a correção e deixar tudo certinho. Um grande beijo para você e até a próxima.